Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Dessa vez a gente vai falar sobre o Challenger Series, circuito que eu não sei vocês, mas que eu estou gostando muito, né? Um novo modelo aí de classificação para a elite do surf mundial. Os 12 homens e as 6 melhores meninas vão para a elite UCT de 2022. O Challenger começou na Califórnia com o US Open e passou agora pelas direitas lá do Point Break de Ribeira de Ilhas, Ericeira, Portugal. Então nós do Surf TV pedimos para o Eduardo Chalita fazer uma análise desse Challenger Series. O Eduardo Chalita, que é um surfista muito experiente, conhece muitos picos, dezenas de praias ao redor do mundo, também já acompanhou etapas em vários países e ele também é jornalista. Ele vai fazer essa análise, falar da participação dos brasileiros, falar também dos novos nomes que estão surgindo, da galera que está tentando se manter na elite, aqueles que estão tentando voltar. Então, uma análise muito maneira. Deixo vocês com o Eduardo Chalita, jornalista e surfista, e em breve eu volto com mais vídeos aqui no Surf TV. Valeu, galera! Um abraço! Fala, galera do Surf TV, tudo bem? Meu nome é Eduardo Chalita, vim aqui fazer uma pequena análise sobre essa última etapa do Circuito Mundial de Surf, do Challenger Series, que vai classificar os 12 melhores para o Championship Tour do ano que vem, 2022. E essa etapa acabou de terminar. Quem ganhou foi o Ezequiel Lau, né, do Havaí. E vou fazer aqui um resumo, né, sobre o que aconteceu, a minha análise do campeonato. Para começar, a gente pode falar um pouco da história desse campeonato. Esse campeonato não é um campeonato novo, não é uma onda nova que a gente está vendo aí. É um campeonato que já tem há muitos anos, desde 1989, que foi a primeira etapa. Quem ganhou essa etapa foi o Rob Ben, etapa de estreia, né? A Pam Bird ganhou no feminino. Porém, em 1990, logo na segunda etapa, o Tom Curren que foi o campeão. Foi o ano que o Tom Curren foi tricampeão, aquele ano que ele foi o recordista de vitórias num ano, em etapas no ano. Então o Tom Curren ganhou surfando bastante, estava surfando muito aquele ano e foi o campeão em 1990. Em 94, quem ganhou foi o Fábio Gouveia. Fabinho foi para a final com o Pat O'Connell, com o Conan Reis, VTA David. Foi uma final interessante. Era um WQS 3 estrelas, né? Eu acho que o Erdi foi para a semifinal, Guilherme Erdi. O Paulinho do Tombo também, se eu não me engano, foi para a semifinal. Quartas de final ou semifinal, acho que semifinal. Eu tive a sorte de estar lá, né, esse ano. Não competi, mas eu fui só para ver. Essa etapa foi a conclusão de um ano muito bom para o surf brasileiro. Foi um verdadeiro Brazilian Storm em 94, com o Teco ganhando em Rosegor na final contra o Kelly Slater. Depois o Ricardo Tatuí de Niterói, como wildcard, ganhou em Biarritz. Acho que o Fabinho foi semifinalista em Biarritz também. Foi um ano muito bom para os brasileiros na perna europeia. Terminou com essa etapa aí de Ribeira de Ilhas com a vitória do Fábio Gouveia. O campeonato tinha aquele patrocínio da marca de café, né, Buonde, uma marca de café, que patrocinou por muitos anos, foi responsável pelo crescimento, desenvolvimento do surf competição em Portugal. E essa etapa teve vencedores curiosos, né? Em 95, quem ganhou essa etapa foi o Chris Brown, aquele surfista do norte da Califórnia, que já até veio a falecer. Teve muitos surfistas, acho que o Chris Gallagher também ganhou, que também é de Santa Cruz, né? Talvez pela onda ser uma onda parecida, né, com as ondas de Santa Cruz, ali daquela região. O Net Young também se dá bem nessa onda, né? Quem ganhou já também essa etapa foi o Chris Ward, na fase competitiva do Chris Ward, ele ganhou, acho que em 2002. O surfista português primeiro a ganhar essa etapa foi o Thiago Pires. Ele ganhou de ponta a ponta em 2005 e 2006. Thiago Pires ganhou 2 vezes esse campeonato. Em 2005 era um WQS 6 estrelas, que seria o equivalente a esse Challenger Series agora, né? Os brasileiros que foram campeões ali foi o Fábio Gouveia, 94, e em 2019, a última etapa até então, foi o Samuel Pupo. Então a gente já teve brasileiros ganhando essa etapa. Não é uma coisa nova para o circuito, né? Tem gente que não gosta muito dessa onda, acha que é uma onda que não dá tanta visibilidade ao melhor potencial do surfista hoje em dia, do surf moderno, mas eu particularmente acho ela válida para o circuito, porque para mim ela é preparatória sim para o circuito mundial Championship Tour, para o CT, porque ela é parecida com as características de Bells. Ela lembra muito Bells, né? O Wink Pop, quando está mais emparedada, quando ela está num ângulo
um swell com um ângulo mais de oeste, ela lembra mais wink pop, né? Então eu acho que é uma onda que vai preparar sim o surfista do WQS para entrar no tour do WCT. Bem, esse circuito novo, Challenger Series, ele está trazendo uma coisa que eu acho interessante, que são novidades, nomes novos, né, pra gente. Inclusive brasileiros, nomes novos brasileiros e nomes novos gringos. Pode não ser novo para os países, para os surfistas nos seus países lá, né? Mas para a gente que está aqui do outro lado do mundo, em relação aos Estados Unidos e a Austrália, a gente está vendo nomes novos e isso está sendo interessante. A gente vê aí a Austrália vindo com surfistas como Jordan Lawler, que ganhou do Chumbinho, né? Do João Chumbinho. Tem também aquele Dylan Moffat, né? Tem o Jackson Baker, surfista de Newcastle, cara que já estava aí há um tempo, mas conseguiu se reencontrar e se dedicar ao surf competição e está buscando os resultados. Tanto é que ele fez a final. Tem esse Callum Robson, os nomes diferentes, né? A gente ainda não está acostumado com os nomes. Ele eliminou o Michel Rodrigues, que foi uma bateria que algumas pessoas acham que tem uma controvérsia, não sei se o julgamento foi correto e tal. Talvez o único julgamento, assim, com um pouco de dúvida que a gente tenha visto nesse campeonato, né? No geral, eu gostei do julgamento do campeonato. O Havaí também está vindo com nomes novos, que é o Imai Kalani DeVault, o Eli Henneman e aquele Baron Mamiya. São novos nomes que vêm do Havaí, além do Sebastian Zitz, que está a fim de buscar uma vaga também, né? Um cara já experiente, e o Ezequiel Lau, que é o líder do ranking, ganhou essa etapa. Continuando essa lista de nomes novos, a gente vê pelos Estados Unidos nomes como Cole Hausman, que eu realmente comecei a conhecer a partir do US Open. É o Nolan Raposa, que é um moleque que eu já conheço porque ele foi bem em pipeline, é um surfista que surfa bem esse tipo de onda também. É um moleque completo. Cam Richards também é um outro nome, é um cara também que surfa bem em ondas como pipeline, pode também despontar no circuito. Tem o Jake Marshall, que é o segundo do ranking, que foi muito bem também no US Open. E o Crosby Colapinto, que é o irmão do Griffin Colapinto, que também é um moleque que pode surpreender. Além deles, os Estados Unidos também está vindo com o Pat Gudauskas, que já é um nome já tarimbado, está desesperado aí para entrar no circuito de novo, não vejo vaga para ele. E o Net Young, que eu confesso que o Net Young deve conseguir uma vaga, é um cara que está focado esse ano. Bem, as condições do mar durante a competição. O campeonato alternou dias horríveis e dias bons, né? Os primeiros dias não foram tão bons, né? O mar teve muito vento, separou muito as sessões da onda. Não gostei dos primeiros dias de onda do campeonato. Teve um dia bom, que eu acho que foi no round de 48, se eu não me engano, que o mar estava certinho, o mar ficou menor. Teve uma fase sem vento, assim, ficou bom. E deu pra gente ver bastante performance assim boa de vários surfistas. Depois o mar ficou ruim de novo, ficou assim grande, porém com potencial, deu potencial de nota sim, de notas altas, mas eu não achei a condição ideal pro campeonato. E o dia final, que para mim foi o melhor dia. Se eu fosse escolher um tamanho certo e uma direção boa para essa onda de Ribeira de Ilhas, eu escolhia o dia final, as séries, do tamanho das séries do último dia, né? As ondas que não eram das séries não estavam tão boas, estavam pequenas, mas a série vinha com um tamanho assim perfeito para tirar o melhor do surfista, né? Essa onda, eu não acho uma onda de alta performance, assim, de uma onda que vai tirar o melhor dos surfistas mesmo. Eu não acho muito, porém tem horas que o cara acha realmente uma parte boa para manobrar e consegue fazer uma manobra explosiva, uma manobra moderna, no caso, né? Quem consegue achar na onda uma parte boa para manobrar, consegue soltar a rabeta, fazer uma coisa diferente do que um simples arco, vai ganhar nota. É uma onda que favorece surfistas que conseguem fazer um arco completo, que não entram de borda, porque é muito fácil entrar de borda quando você não tem uma onda muito em pé. Então eu acho que essa onda é uma onda difícil, né? Então o surfista fica sempre tentando encontrar uma parte que vai te dar a chance de fazer uma manobra com força realmente. O julgamento.
Não achei o julgamento ruim. Aliás, eu achei que foi bom, porque eu não notei muito o julgamento. Eu acho que a gente percebe que o julgamento é bom quando a gente não percebe ele, né? Então, eu achei que os juízes se adaptaram às condições do mar, tiveram baterias que rolaram no mar horrível e mesmo assim os juízes conseguiram reconhecer quem estava merecendo nota no mar horrível e eles conseguiram adaptar as notas altas para a condição boa, tanto quanto para a condição ruim. Isso é difícil, normalmente a gente acha que o cara que surfou no mar ruim, ele só vai ganhar nota ruim, né? Não vai passar de 6, 7 numa onda muito bem surfada assim. No feminino, o Brasil teve 3 meninas, né? Foi a Sofia Medina, a Silvana Lima e a Summer Macedo, que na verdade eu não sei, né? No campeonato, durante a transmissão, ela aparecia com a bandeira havaiana relacionada a ela e às vezes com a bandeira brasileira. No site da WSL, ela aparece com a bandeira do Brasil. Então, eu acredito que ela, como sendo filha de brasileiros, eu acho que ela esteja representando o Brasil mesmo. Começando com a Sofia Medina, ela foi bem, ela está surfando bem, mas o surf dela ainda está um pouco aquém do nível que está o WQS feminino. Eu acho que ela tem potencial para chegar lá, mas ainda não está. Eu acho que o Brasil também tem outras meninas que poderiam estar nesse campeonato, né? Tem meninas que estão no ranking que poderiam ter sido convidadas. O Brasil podia ter mais representantes nesse campeonato. Então a Sofia perdeu na primeira bateria, né? Depois o que aconteceu foi a Silvana ganhou da Killy Andrew, que era uma menina que poderia ser uma pretendente ao título, porque é uma das surfistas do Championship Tour, e foi derrotada então pela Silvana, que depois pegou aquela Pauline Ado, né? A francesa derrotou a Summer Macedo nas oitavas, se eu não me engano, e depois foi derrotar a Silvana. A Silvana perdeu numa bateria nas quartas de final de bobeira para essa Pauline Ado. A Silvana teve uma nota relativamente boa, um 7,5, e não teve a segunda nota, ficou sem a segunda nota. A segunda nota dela era abaixo de 3, um 2,70, alguma coisa assim. Ganhou da Silvana de bobeira. A Silvana estava muito bem nesse campeonato, estava surfando muito bem. É um daqueles vacilos que a gente não entende, né? Quando acontece com a gente ou com os atletas, né, que a gente está torcendo. Então a participação do Brasil foi limitada, foi uma pena, porque a gente quer ver a Silvana se dando bem também, quem vier das brasileiras. Mas esse campeonato teve baterias excelentes. Eu destaco a bateria do round 16 entre a Lisa Spencer, que é uma americana nova, acho que tem 18 anos, e uma japonesa, a Shino Matsuda. A bateria foi de excelentes notas, foi para cima de 18, 19, a média, né? Então essa bateria foi muito interessante, gostei dessa bateria, as meninas falam muito bem e alternaram a liderança, né? Uma coisa que está clara é a potência que é o surf feminino havaiano. O Havaí veio com várias meninas, novas caras, né? A gente destaca, lógico, a Gabrielle Bryan, que é a líder do ranking, a Luana Silva também, né? Com certeza, que vem representando o Havaí, que está entre as 6 primeiras do ranking, e a Beth Lu Sakura Johnson, que está ali está em 7º ali, querendo beliscar a vaga, o número 6, né? Que são 6 que se classificam para o ano que vem, para a elite. Uma surpresa, uma coisa assim interessante que está acontecendo até agora é a classificação em 4º lugar, que tá a da Pauline Ado, que é uma surfista francesa que tem 30 anos, que no momento está arrancando essa vaga aí em 4º lugar entre as 6. Pauline Ado, que ganhou da Summer Macedo, né, primeiro, depois ganhou da Silvana nas quartas, e quase ganha da Gabrielle Bryan na semifinal, por pouco, né? Ela não ganhou, então foi uma surpresa. Aí a gente teve também essa final entre a Gabrielle Bryan e a Luana Silva. A Luana foi no finalzinho, ela foi interessante demais, foi muito maneira a final, na verdade, do feminino. Nos últimos 20 segundos, faltando 20 segundos, ela subiu na prancha, a Luana, precisava de um 7,33 e tirou um 8,23. Né? Então, foi muito maneiro essa onda, que deu a virada para a Luana, ficou aquele clima assim de tensão, né? Antes do score sair, ficou um bom tempo antes do score sair, que deu a virada para a Luana e ela se sagrou campeã, né? Mas a Gabrielle Bryan está em primeiro, disparada em primeira do ranking, e a Luana subiu para a 3ª do ranking. Então achei interessante isso do surf feminino.
e vamos ver, próxima etapa agora em Rosegor. Tem duas surfistas aí que eu estou apostando também, que eu acho que podem se classificar. Eu gostei muito da surfista da Espanha, do País Basco, aliás, a Ariane Ochoa. Ela fez a semifinal, ela está em sexta no ranking. Não foi mal no US Open, foi bem também no US Open, se eu não me engano, ela ficou em quinto. Uma que eu aposto também é a Alyssa Spencer, a surfista americana. Eu acho que essas duas podem ficar entre as 6 no final do ranking. O Brasil teve 22 representantes no surf masculino. Dentre eles, destacaria os 8 que foram mais longe no campeonato, né? Um dos destaques para mim foi o Matheus Herdy, que eu fiquei chateado quando ele perdeu. Eu achei que ele podia ir mais longe, mas perdeu numa bateria contra o Carlos Munhoz e contra o Camarão. A gente estava esperando um pouquinho mais do Matheus Herdy, porque já é um surfista que a gente tem visto, né, no WCT, a gente sabe do potencial dele e acha que ele pode estar dentro desse tour aí, com certeza, né? Ele tem nível para isso, já demonstrou várias vezes. O Matheus agora está na posição de 66 no ranking, quer dizer, está numa situação difícil, mas nesse ranking com poucas etapas, que são 5 etapas e que descarta 2, você pode ver um surfista subindo 60 posições, 50 posições assim, num estalar de dedos, entendeu? Então, eu acho que ele não perdeu as esperanças, ele vai com tudo para Rosegor e Haleiwa. Ele pode muito bem sair desses 66 para entre os 12, né? Então, estamos esperando isso do Matheus. Cara, muito interessante também foi a bateria que o Kai Belli perdeu. Eu tava achando que ele não ia perder de jeito nenhum, tava surfando muito, mas ele começou a bateria assim, quer dizer, metade da bateria até o final quase, ele estava atrás, não estava conseguindo achar ondas com potencial para ele ganhar um score assim, que fosse deixar ele mais tranquilo. Aquele Mike Alane DeVault do Havaí, né, que depois a gente pode falar nisso, que é treinado pelo Robalinho, o Pedro Robalinho, que é um técnico aqui do Rio de Janeiro, que está já há muito tempo lá no Havaí, em Maui. Então esse Mike Alane DeVault, ele arrebentou, tirou um 10 nessa bateria e um 9 e tal, 9,83, o cara quase fez 20 pontos nessa bateria contra o Kai Belli. Eu achei que ele ia passar aquele australiano Callum Robson, que é uma figura nova para mim. Infelizmente, cara, ele pegou uma última onda muito boa, já na regressiva, assim. Inclusive, quem puder ver a manobra que ele fez no final, cara, ele fez uma manobra para mim sobrenatural. Uma coisa assim, cara, impressionante a última manobra do Kai Belli, na última onda dele dessa bateria que ele foi eliminado. Se desse tempo, se ele tivesse mais 3, 4 minutos, cara, eu acho que ele voltava lá e ele passava essa bateria, porque depois de uma onda daquela, ele deve ter ficado muito empolgado e muito confiante. É uma pena que ele tenha perdido, assim como foi uma pena o Ian Gouveia ter perdido também nessa fase dos 24, né? Aquela bateria de 3. O Ian perdeu pro Samuel e pro Jackson Baker, que tava, esse cara tava inspirado nesse campeonato, né? Quase ganhou. Depois a gente pode falar mais da final. Mas o Ian perdeu nessa bateria e é um cara também que eu acho que, né, tá em 30º, acho que tá em 35º, uma coisa assim no ranking, mas como eu falei antes, qualquer resultado bom, né, entre 5 etapas, o surfista pode dar um salto muito alto assim, sabe? Então eu acredito que ele possa ainda ter chance de se classificar, né? Ele sabe disso, ele tem surf, ele tem a autoestima, então é isso do Ian. Outro surfista que eu fiquei muito feliz em ver arrebentando e se dando bem foi o Camarão, né? O Thiago Camarão, que voltou aí para o circuito. Ano passado ele tinha feito um resultado em Sydney, se eu não me engano ele ficou em 9º em Sydney, fez um resultado bom lá, aí não se deu bem no US Open e agora ele perdeu apenas pro Net Young, cara, que eu achava que era um dos favoritos do campeonato. Então o Camarão fez bonito, o Net Young realmente estava muito bem, então ele perdeu para um cara que era um dos favoritos do campeonato, se não acho que ele tinha ido mais longe. Ele tá com 2 resultados bons aí, tá entre os 20 do ranking, 18º. O Camarão tem chance também, vamos ficar de olho nele. Cara, o Samuel Pupo, ele podia ter ido mais longe, ele tá surfando muito bem, tô achando que ele também vai conseguir uma vaga esse ano. Ele perdeu, infelizmente, numa bateria para o Dylan Moffat, o australiano. Por detalhe, ele foi o campeão dessa versão aí desse Ribeira de Ilhas em 2019. Então ele chegou nesse campeonato com o status do atual campeão daquela etapa, né? E ele tá com surf melhor ainda do que 2019. Então eu acho que ele tá mais maduro, ele pode chegar mais longe. Uma pena que ele tenha perdido nas oitavas de final.
Outro que eu acho que todo mundo está apostando e está gostando de ver, o surf, está querendo ver dentro do Championship Tour, é o João Chianca, né, o Chumbinho. Porra, o moleque tá surfando muito, tá com surf muito mais maduro em termos de puxadas e arcos, fora as rabetadas dele e aéreos, né? É um moleque novo que a gente também tá querendo ver. Eu particularmente quero ver dentro do WCT o mais rápido possível, assim que ele tiver, né, essa maturidade. Eu acho que ele tá muito perto. E, pô, cara, foi muita pena mesmo ele ter perdido pro Jordan Lawler, aquele surfista australiano que passou na bateria que o David Silva não correu. Ele desistiu, né? O David Silva estava ausente na bateria e esse Jordan Lawler acabou passando em segundo. Não sei se ele teria passado do DVD, viu? Infelizmente, cara, ele passou e ganhou do João Chianca. Mas, cara, o moleque tá aí, é o brasileiro mais bem colocado no ranking, 14º. Ele é o mais próximo, né? Então eu acho que, por isso, eu acredito que na próxima etapa em Rosegor ele vai surpreender. É um tipo de onda que eu acho que ele vai se dar bem. Difícil dele não se dar bem. E vamos ver o que ele pode apresentar para o futuro agora. Futuro bem próximo. Outro cara que eu espero que se dê bem agora em Rosegor, cara, é o Lucas Silveiras. Pô, o Luquinhas, cara, fez um resultado excelente em Huntington Beach, uma onda muito difícil, assim, de você prever quem é que vai se dar bem. Pô, o moleque foi lá e fez um 5º lugar. Ele tá sem resultado, assim, das outras etapas, ele tá com resultado fraco no seu primeiro evento. Esse campeonato também ele foi mal, pô, não fez quase ponto também. Eu acho que o Luquinhas pode vir a surpreender em Rosegor, principalmente se o mar der uma subida. Eu acho que o moleque é muito bom de tubo. Eu tô levando fé que se ele se der bem em Rosegor, ele vai pra Haleiwa já, cara, praticamente já classificado. Lá ele belisca a vaga dele. Então também tô levando fé no Luquinhas. Cara, o Alejo Muniz é um surfista que eu tava torcendo bastante para ele. Torço ainda, né? Quero que ele se classifique de volta pro WCT. Eu acho que ele tem lugar lá. Foi muito bem. Uma pena que ele parou no outro surfista, um dos melhores do campeonato também, que era o Imai Kalani DeVault, né? Que eu achei que ele ia ser campeão dessa etapa, o Imai Kalani. Foi uma pena ter encontrado com o Alejo nas quartas. A bateria foi fraca. Pô, foi uma bateria fraca, não veio onda quase, as ondas foram pequenas. E Mike Alane deu sorte de pegar uma onda bem mais ou menos assim, mas que foi muito extensa no último dia. O Alejo não teve a segunda nota, não conseguiu, não achou, cara, foi uma pena. Foi uma bateria com escassez de onda, por isso ele perdeu. Então ele tem um resultado bom no Hang Loose Pro do ano passado, o Alejo, né? Nesse ano ele tá com esse 5º lugar aí em Ericeira. E ele está em 20º no ranking, então também acho que ele está com grande chance de se classificar. Nas semifinais, a gente viu 2 dos favoritos do campeonato serem derrotados, o Imai Kalani DeVault e o Net Young. O Net Young, para mim, por ser um surfista goofy, era o único que estava conseguindo quebrar aquele surf específico dos regulars, de puxada para dentro e batida na junção, soltando a rabeta. Então o Net Young estava conseguindo fazer uma coisa diferente, estava agradando muito os juízes, mas ele não conseguiu superar a última onda do Ezekiel Lau, que foi muito boa, da bateria, virou a bateria na última onda. Talvez tenha sido a bateria mais difícil do Ezekiel Lau no campeonato, foi essa semifinal contra o Net Young. Tava com tudo. Acho que todo mundo que estava assistindo o campeonato concorda comigo que estava pintando ali um campeão, né? Entre o Net Young e o Imai Kalani DeVault. Mas o Ezekiel Lau veio mostrando que também, pô, já tem um tempo de experiência, né? Não deu mole, conseguiu se manter calmo e pegar a última onda e fazer o score que ele precisava. E depois ele até falou, cara, que o cara a ser batido do campeonato era o Net Young, então ele também concordava com isso. E acho que essa foi a bateria mais difícil dele, porque ele pegou também 2 baterias fáceis, cara. Uma que o David Silva nem entrou, depois uma contra aquele Jordan Lawler, que o cara não fez quase pontos, assim, foi bem mais fácil. Ele teve um caminho mais fácil, assim, até chegar nas quartas e na semi, né? Então, essa semifinal aí foi realmente, acho que a bateria mais disputada do campeonato inteiro. No caso, a mais disputada, eu digo na fase homem a homem, né? Porque pode ter tido outras baterias mais disputadas também. Mas acho que na fase homem a homem, a bateria mais disputada para mim, mais parelha, foi essa Ezekiel Lau contra o Net Young. Na outra semifinal, a gente viu uma bateria, assim, de certa forma pobre
pro Imai Allen de Volt. Ele surfou contra o Jackson Baker, que, porra, fez 2 ondas acima de 8, né? Mas ele também tinha todo o potencial para tirar 8, 9, 10. Mas, porra, a bateria não veio onda para ele não estava em sintonia com as ondas. Ele não conseguiu pegar ondas que abrissem com parede, né? Você viu que algumas ondas dele terminava logo após assim a segunda manobra, ele puxava para dentro, a onda sumia e não teve sorte, cara, em termos de onda. Fez scores baixo, não deu para comparar nem um pouco com o Jackson Baker. Pô, deve ter saído assim meio decepcionado com o Mar, né? Nessa hora que o Mar não ajudou ele, mas infelizmente, para mim era um dos melhores surfistas do campeonato e perdeu nessa semifinal contra o Jackson Baker, que estava inspirado, né? O moleque foi bem, foi até a final. Cara, quando chegou a final, eu já estava apostando mesmo que ali quem ia ganhar ia ser o Ezekiel Lau. Um pouco mais de experiência. Você viu que ele já começou muito bem a bateria, fez 2 ondas assim, uma atrás da outra, 2 ondas com acima de 8, um 8 e um 8 e tal. Já assim, ele já estava meio que garantindo, no começo da bateria, estava garantindo o título. Então, para um cara como Jackson Baker, que não tinha ganho ainda um campeonato nesse nível mundial, né? Nessa hora o cara pode ficar mais nervoso e não conseguir fazer o que ele tem que fazer, né? Tanto é que ele não pegou, ele tem uma segunda onda fraca e quase não pegou onda, pegou 2 ondas na bateria. O Jackson Baker deixou a desejar um pouco e o Ezekiel Lau mostrou para o que veio, né? Então o moleque tá forte aí, tá em primeiro no ranking. Muito difícil, né, dele não se classificar, estando em primeiro no ranking e tendo uma etapa em Haleiwa ainda, né? Acredito que o Ezekiel Lau vai ser já uma figurinha que vai retornar ao Championship Tour no ano que vem. O Imai Allen de Volt foi para 3º lugar do ranking com esse resultado de semifinal aí em Ericeira. Com isso ele fica muito perto mesmo da vaga também, porque ele vai disputar uma etapa no Havaí, em Haleiwa. Eu acho que é uma onda que tem bastante a ver com o surf dele. É um nome novo que eu acho que todo mundo está a fim de ver também no circuito, né? Outra surpresa também é o 7º lugar no ranking que o Jackson Baker conseguiu chegar, né? Então ele subiu 58 posições. Quer dizer, um cara foi para a final, foi finalista do campeonato, subiu 58 posições no ranking. É impressionante, cara. Só quem subiu mais que ele foi Teve outro cara também, mas quem subiu mais que ele foi o Carlos Munhoz, que subiu 67 posições nesse campeonato com o 5º lugar dele. É interessante esse ranking ainda, porque ainda estão somando os pontos, né, adicionando. E, pô, você vê um cara subir 67 posições, o outro subir 58 posições, realmente é interessante demais. E agora, pô, vamos ver o que o Rosegor e Haleiwa tem pra gente, né? Eu tô botando fé que vão ser 2 campeonatos muito legais. Vamos ver o que a gente consegue. A gente está torcendo muito para os brasileiros. Eu tenho fé que os brasileiros vão voltar para o seu lugar, né? Acho que esse circuito está muito difícil para os brasileiros em termos financeiros também. Eu acho que a WSL, se queria, com esse formato, botar caras novas que não fossem só brasileiros no circuito, eles conseguiram. Realmente está mais difícil para os brasileiros. Apesar também que os brasileiros não estão se dando tão bem, uma coincidência, mas eu acho que vão se recuperar e acho que a gente vai ver pelo menos 3 brasileiros aí. 3 eu não digo, acho que 2, pelo menos 2 brasileiros a gente vai ver se classificando entre os 12. Tomara que sejam 3, né? Pelo menos. Vamos ver, vamos ficar ligado aí. E Rosegor tá aí, vamos todo mundo torcer pelos nossos surfistas e que a gente veja um campeonato de alto nível. É isso, galera. Valeu.